Olá você, esse aqui é mais um Que Conta é Essa, que é o canal que discute aqui no YouTube como o Estado gasta, investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje a gente está com o retorno de um convidado muito especial que participou com a gente quando a gente nem tinha estúdio ainda, né, Tatsu? Verdade. Lá na sala de reunião improvisada, e agora estamos recebendo ele. Ele é o Rodrigo Espada, que é presidente licenciado da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos do DF e dos Estados e também da Associação Paulista, aqui, licenciado também. O Rodrigo Espada está licenciado porque agora é pré-candidato a deputado federal e falou que vai consertar o país. Para estar aqui nessa conversa com a gente, eu estou com 2 auditores fiscais também de peso. Depois do Monjaro, um pouquinho menos de peso, né? Mas eu estou aqui com o Aurélio Grangeiro e também com Tatsu Sasaki. Bom dia, Aurélio. Como é que você tá, Vitor, Tatsu, Rodrigo Espada, parceiro nosso. Muito feliz de estar novamente com vocês. Essa bancada aqui que já recebeu tantos nomes de peso. Hoje a gente tem mais um. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Bom dia, Aurélio. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tatsu. É um prazer enorme estar aqui. Vamos bater um papo descontraído aqui. Espero poder contribuir com o debate. Com certeza. Então eu vou começar aqui cumprimentando o Tatsu e perguntando, Tatsu, o que está acontecendo? Quais são os temas? Por onde a gente começa a conversa com o Rodrigo? Bom, acho que o tema principal é em relação à reforma tributária, né? Que acho que é um fato recente. E já introduz em relação em relação à reforma tributária, há uma grande preocupação específica, por exemplo, em relação às organizações sociais, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, boa parte das organizações sociais elas recebem créditos em relação ao ICMS através do nosso Programa Nacional Paulista. E com a introdução do novo imposto do IBS, acho que há uma certa incógnita e uma certa preocupação das organizações de como é que esses créditos passarão a ser recebidos no futuro, né? Talvez isso a gente pode conversar, é um dos temas que a gente pode conversar, né? Entre vários outros. Legal, acho uma pergunta muito pertinente, porque realmente é relevante. As entidades de assistência social no estado de São Paulo, as chamadas OSCs, elas recebem recurso direto da nota fiscal paulista e isso serve para custeio das entidades. Ou seja, o que significa? É a manutenção, é o dia a dia, é a folha de pagamento, é a alimentação, não é um recurso extra, não é uma reforma, é realmente a vida, a sobrevida das entidades. O que essas entidades fazem? Elas atendem pessoas em vulnerabilidade. Moradores de rua, animais que são recolhidos de maus tratos, pessoas com deficiência, com necessidades especiais, idosos em abrigos, creches, ou seja, é o próprio aparato social do Estado. A Constituição Federal coloca isso como obrigação do Estado, porém o Estado não tem suficiente organização para fazer isso. Tem um estudo do FONIF que diz que cada um real investido nas entidades de assistência social retorna para o Estado 9,14. É muito eficiente isso. Porque as entidades trabalham com voluntariado, trabalham com quermesse, com rifa, com feijoada, vendendo pizza. Elas arrecadam coisas que o Estado não teria condição de fazer. O Estado não faria assim se ele fosse fazer diretamente. Contratar funcionário, que eles fazem pelo CLT, e o Estado seria uma outra forma. Então é muito eficiente. E a gente não pode deixar essas entidades desguarnecidas, porque seria um caos social. Né? Seria entidades fechando as portas, atendidos, como é que faria com os idosos que moram lá? Põe na rua? Não tem jeito. Desemprego. Por quê? Eu vou explicar. A reforma tributária, ela extingue um imposto chamado ICMS, que desde 2007, na gestão de José Serra, ele destina recursos para esse programa Nota Fiscal Paulista, que é basicamente você colocar o CPF na nota, diretamente um cashback para pessoas ou entidades de assistência social.
Com o tempo, foi reduzindo esse valor que é devolvido para as pessoas e ampliando o que são para entidades de assistência social. Acho que todo mundo já foi no supermercado e viu uma urna que pode depositar o cupom fiscal lá. As entidades pegam aqueles cupons fiscais, passam o QR Code ou digitam, ou agora tem a possibilidade de destinar direto do seu CPF para a entidade e recebem recurso. Quanto recebe? Aproximadamente 500 milhões de reais por ano. É R$500 bilhão que ajuda 25%, 30% do orçamento total das entidades de assistência social. Porém, a reforma tributária extingue o ICMS. A gente conseguiu, em Brasília, colocar a permissão, a autorização que os estados e municípios destinassem para um programa similar os recursos do novo imposto que é o IBS. Porém, isso tem uma autorização. Precisamos agora uma mudança legislativa estadual nessa legislação da nota fiscal paulista, dizendo que esse recurso não precisa ser necessariamente do ICMS, pode ser também do novo imposto do IBS, ou pode ser um percentual da receita corrente líquida, que talvez fosse até melhor, porque sendo receita corrente líquida, independentemente do imposto, teria garantia de recursos. E essas entidades não podem ficar vulneráveis, não podem ficar, tem uma apreensão geral das entidades. Porque como elas vão sobreviver sem esse recurso? A gente criou um programa em São Paulo que chama SP que Cuida, São Paulo que Cuida, para cuidar de quem cuida. Essas pessoas que são voluntárias, que fazem o trabalho em entidade de assistência social, não podem ficar desguarnecidas, não podem ficar desamparadas. Então esse programa é um abaixo-assinado, é um movimento político, um abaixo-assinado que busca, né, através desse movimento político, pedir uma alteração legislativa na Assembleia do Estado de São Paulo. E a gente já tem um projeto de lei. A gente escreveu dentro da Fresp e foi protocolado por, se eu não me engano, mais de 30 deputados assinaram. Edna Macedo, Carlão Pignatari e muitos outros deputados assinaram esse pedido de mudança legislativa. Com isso, traria garantia e o ideal seria até aumentar os recursos. Perfeito. Porque as entidades muitas vezes ficam dependendo de emendas. E emendas são eventuais. É muito ruim uma entidade ficar dependendo do relacionamento do seu gestor com o político. Né? Porque alguns são mais bem relacionados e outros menos. Mas o atendido, a criança necessitada, o idoso, né? O idoso não pode ficar dependendo dessa relação. E esse programa da Nota Fiscal Paulista é um recurso perene, é um recurso contínuo, é um fluxo financeiro que depende apenas da entidade fazer um trabalho, uma organização ali, estruturar um trabalho de recolher essas notas fiscais ou convencer as pessoas a direcionar o seu CPF para a nota. Esse programa é muito importante para o Estado de São Paulo. Rodrigo, você acha que essa iniciativa também poderia ser feita no âmbito federal? A previsão na Constituição, que é na lei complementar que a gente colocou, foi na lei complementar do IBS. É possível fazer também no âmbito dos municípios. Então a reforma tributária, ela inova, ela amplia, ela pega o bom exemplo que é feito no estado de São Paulo e busca permitir também que os municípios, porque ele fala uma receita do IBS. Lembrando que esse imposto novo, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai ter uma cota, uma parte, uma alíquota do Estado e uma parte dos municípios. Então é possível também agora as entidades de assistência social, como, sei lá, o CDFAS lá e outras em Araraquara, organizar dentro da Câmara Municipal um movimento para que se destine também um percentual da receita do município para essas entidades de assistência social. Ou seja, ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade de trabalho para as entidades de assistência social. Assine o abaixo-assinado, se mobilize, que a gente vai conseguir essa alteração legislativa, se possível, esse ano ainda. Isso aí. Rodrigo, a gente começou falando de quem mais precisa. E tá certo, né? Primeiro as primeiras coisas. Mas então, para contextualizar, vou pedir para a gente dar um zoom out e falar da reforma tributária, né? O Aurélio mencionou há pouco que você saiu na lista dos 50 nomes mais influentes na reforma tributária e tal. A Rolling Stones dos tributos, né? Saiu na lista, então conta aqui pra gente quem tá em casa que não sabe nada. Vamos lá, o brasileiro sabe algumas coisas, ele sabe. Ele sabe que ele está pagando muito imposto, ele vê pouco retorno
e a partir disso ele não está entendendo nada. Que conta é essa? O que foi a reforma tributária? Tá bom. A reforma tributária é uma forma de modernizar o nosso sistema tributário. Lembrando que ele é, hoje, o atual de 1965. Um pouco depois, foi inventado na França um novo modelo tributário sobre o consumo, que é o IVA. Lembrando que a tributação sobre o consumo é o imposto que está embutido em tudo que a gente compra. E a gente não vê. Quando você compra uma caneta, uma caneca, um paletó, um microfone, você está pagando o preço e não percebe. Mas tem muito imposto ali dentro que você está pagando. Primeira coisa é que ele é um sistema opaco, né? Ele não é transparente, você não sabe quanto paga e para onde vai o dinheiro, o que é muito ruim. E como o Vitor disse, a carga tributária sobre o consumo é a maior. A maior arrecadação, aproximadamente 50% de tudo que se arrecada no Brasil vem dessa tributação sobre o consumo. E o nosso modelo, ele é um modelo de muitos tributos sobre o consumo. Pelo menos PIS, COFINS e IPI para a União, ICMS para os estados e o ISS para os municípios. Eles pegaram a cadeia produtiva e fragmentaram, colocando que os serviços pagam um imposto que é o ISS, circulação de mercadorias ou comércio paga o ICMS e a indústria paga outro que é o IPI. Qual é o problema disso? É que quando se tem muitos tributos, para chegar essa caneta aqui na minha mão, sei lá, que custou R$5, aqui tem nesse valor agregado comércio, tem serviço e tem indústria. Gera-se alguns problemas gravíssimos. O primeiro deles é cumulatividade. Imposto em cascata, no linguajar popular. Imposto incidindo sobre imposto. Isso torna o nosso produto mais caro que o concorrente internacional. E a gente perde competitividade. Também gera complexidade, burocracia, litigiosidade, insegurança jurídica. Isso é custo Brasil. Então, a reforma tributária, ela extingue PIS, COFINS, ICMS e ISS e o IPI vai para a alíquota zero na maioria dos produtos, na gigantesca maioria dos produtos, exceto o que é produzido similar na Zona Franca de Manaus. E cria-se um novo modelo que é do tipo IVA. Como eu falei, foi inventado na França. Desde que foi inventado, 174 países do mundo, na última vez que eu vi, já implantaram esse modelo. Não tem país do mundo que implantou e se arrependeu e voltou atrás. Então, quero dizer, para quem fica no achismo, é um modelo muito testado. Não é uma jabuticaba brasileira, não é uma aventura. A gente está pegando o que tem de mais moderno no mundo e trazendo para o Brasil. É factual, é empírico, diferente de opiniões. Então ele é muito testado. E ele simplifica, ele moderniza, ele é mais eficiente, ele é mais transparente, ele tem uma série de ganhos frente ao nosso modelo atual. Tanto é que não tem nenhum país do mundo, Vitor, que está estudando o nosso sistema tributário atual, com PIS, COFINS, IPI e ICMS, para adotar lá esse nosso sistema. Então, assim, olhando, é claro que esse modelo é muito melhor. Vou fazer só mais uma réplicazinha aqui e vou passar para o Aurélio, que vai comentar os vídeos, vai passar os vídeos aqui. Se a minha memória não tá me traindo, Tatsu, num dos primeiros podcasts nossos, a gente gravando naquele estúdio lá na Vila Madalena, em Moema ali, a gente chegou e ficou aguardando o estúdio ser liberado. E o podcast anterior era de uns empresários e tal. Aí o cara tava reclamando do Custo Brasil, né? E dizendo assim, poxa, cada estado dá um incentivo fiscal e tal, e aí, para o meu preço melhorar, minha mercadoria tem que vir de tal lugar, tem que passar por outro estado antes, só que aí ele passa por outro estado que é meio que mais longe. São Paulo fica no meio do caminho, então ele meio que passa por São Paulo, perto de São Paulo, para depois voltar. E aí ele estava dizendo assim, aí meu prazo fica comprometido com o meu cliente, e aí ele brincou assim, quando a mercadoria está passando para o estado A, para o B, perto de São Paulo, ele não vai não, volta aqui. E está perdendo prazo. Essa confusão, esse manicômio tributário que todo mundo fala, né? Em que medida isso tem pesado para o país e como que vai melhorar depois disso? Não, é gigantesco o custo Brasil. Esse daí que deu o custo de logística, por exemplo. Por que o custo de logística? Porque com esse modelo onde cada estado e cada município pode legislar, as empresas estão se instalando onde elas não deveriam estar. Um ponto subótimo de eficiência econômica. No mundo todo, as empresas elas vão para o lugar onde tem o melhor ponto logístico,
matéria-prima, mão de obra qualificada, infraestrutura. No Brasil, não. As empresas vão onde está o melhor benefício tributário. E isso gera um ponto ineficiente de produção. Isso gera custo no Brasil. E é gigantesco isso. E além disso, um outro problema. Como cada estado pode legislar, quebra a concorrência leal, que é pilar do capitalismo. Né? Quem é, e acredito que a grande maioria das pessoas são e devem ser, capitalistas mesmo. É o modelo que mais gerou desenvolvimento no nosso país, no mundo, até hoje. Bom, o capitalismo, para ser eficiente, precisa ter concorrência ampla, leal, igual, que prospere o mais competitivo. E não o que é amigo do rei, amigo do deputado ou do governante. No Brasil não é assim. No Brasil, infelizmente, o que vale é o lobby político, é a aproximação lícita ou não, e a gente vê isso na mídia toda vez, entre o poder político e o poder econômico. Só que a grande maioria das pessoas não tem essa aproximação. Quantos são amigos do governador Capitalismo ou do de compadrio, deputado? né? Que um cientista político narrou no Brasil. De compadrio, exatamente. Ótimo termo. Capitalismo de compadrio. E a gente precisa virar essa chave. Porque, olha, hoje você vai comprar no supermercado um requeijão, as pessoas escolhem baseado no preço. Só que aí você vai pegar o requeijão de Poços de Caldas, que fica em Minas Gerais, tem um preço. O que foi produzido em Taubaté tem outro preço. O que veio do Rio Grande do Sul tem outro preço. Mas esse preço não vem necessariamente do ganho de produtividade, da eficiência. E o que vem da Argentina tem outro. Vem, sim, da carga tributária que é diferente em cada uma dessas regiões. Com a reforma tributária, não importa onde foi produzido. Se for vendido no supermercado na sua cidade, todos vão ter a mesma carga tributária. E vai prosperar o que for mais competitivo, como é no mundo todo. Além desse custo que você trouxe de logística, que as empresas estão se instalando onde não deveriam estar. Isso é custo Brasil. E aí, o que acontece? Por exemplo, um exemplo para encerrar. A Ford foi uma das primeiras montadoras a vir para o Brasil. Ela se instalou em Taubaté e a vida toda esteve lá. Aí, há pouco tempo, ela resolveu mudar para Camaçari, na Bahia. Porque lá era melhor produzir, tinha mais mão de obra qualificada, ou estava próximo ao mercado consumidor? Não, é porque teve um benefício fiscal. E ela foi. Só que chega lá, ela se depara com custo de infraestrutura, que não é adequada, custo de mão de obra desqualificada, custo de estar longe do mercado consumidor, custo de produção, porque as peças não estão lá, as peças estão aqui, então tem que fazer uma logística reversa, de levar as peças para lá, montar o carro e trazer para o sul e sudeste. No final, o que aconteceu? Ela percebeu que mesmo com o benefício fiscal, é melhor trazer o carro do México do que produzir na Bahia. E fechou a fábrica no Brasil, uma das primeiras montadoras a se instalar. Isso está gerando um processo gravíssimo de desindustrialização no nosso país, de desemprego, de perda de capacidade de atrair capitais, porque a indústria gera produtos com maior valor agregado. Tecnicamente falando, uma desgraça, né? Exato. Agora, vou passar para a Aurélia, que fez a curadoria do melhor que há na discussão econômica brasileira. Nas redes sociais, o Vitor, não dá para saber se é o melhor ou o pior. Mas nós temos, eu não sei se o Espada vai lembrar, o Espada não é tão mocinho assim, ele vai lembrar da nossa... Tomou de graça essa, hein? Ele vai lembrar do quadro, porque eu também não sou tão mocinho mais assim, viu? Do quadro do Raul Gil, Pra Quem Você Tira o Chapéu. Aqui no Que Conta, nós vamos criar o Que Corda ou Sem Corda. Então, nós estamos falando aqui da reforma tributária. Corda é gíria de Araraquara? Concorda. Concorda ou sem corda. Tá vendo? Ele é mais novo. Concorda ou sem corda. Nós vamos agora fazer um giro nas redes sociais para ver o que grandes autoridades, pessoas que estão na cena política, grandes influenciadores, o que eles estão falando sobre a reforma. Você explicou tão bem a reforma aqui. E o primeiro que eu gostaria que você comentasse, pode pausar um pouquinho aí, nossa técnica, aliás, já agradecendo aqui
a técnica do Sinafresp, sempre muito bem. Vamos ver o que o nosso governador Espada falou sobre a reforma tributária, e aí a gente conversa sobre a fala do governador. Por favor. As empresas de São Paulo ganham com a reforma tributária, porque ao longo dos anos São Paulo perdeu competitividade, perdeu empresa, perdeu negócio, em função da guerra tributária, da guerra fiscal. Essa guerra prejudicou muito o Estado. São Paulo perde por ano quase entre 10 e 15 bi de crédito ficto, de crédito otorgado. Então, e aí você cria algumas anomalias, que é você ter a instalação de empresas longe do mercado consumidor, longe do mercado que produz o insumo, longe daquelas empresas que produzem insumo para abastecer a produção, em outras regiões que não tem nada a ver. Você pensa, por que essa empresa está aqui? Não faz sentido nenhum. Ela está longe de quem fornece equipamento para ela está longe de quem fornece a peça para ela, e ela está longe de quem consome o produto dela. Então eu vou ter a peça sendo produzida aqui, indo lá para outro estado, para um determinado bem ser montado lá, para ele depois voltar para cá para ser consumido. Isso não faz, isso é ineficiência da nossa economia. É imposto. É porque o ICMS aqui é 17 e lá é 2. E aí você não consegue competir. Quando você tiver uma uniformização de alíquota, isso está resolvido. Sem falar que você precisa de um sistema tributário mais simples. Não é. É a reforma perfeita? Não é. Mas agora, para quem... eu não entendo nada de política, estou há pouco tempo nesse negócio, entrei meio por acaso. Mas assim, é uma coisa que já deu para sacar. Qual é o melhor projeto do mundo? Rodrigo, duas coisas. Primeiro, e aí depois você já emenda com a segunda também. Concorda ou sem corda com o nosso querido governador Tarcísio? E, já que ele é o governador do estado de São Paulo, como que a reforma vai impactar diretamente o estado de São Paulo? Para o Brasil, São Paulo ganha, São Paulo perde. Vai lá. Concordo. Nesse ponto aí, nota 10 para o nosso governador Tarcísio. Está muito bem assessorado. A fala dele é perfeita. Por quê? O modelo atual prejudica muito o estado de São Paulo. A guerra fiscal prejudica São Paulo. E sempre é assim. O estado mais industrializado, o estado que a gente fala de estado líder, ele é o mais atacado pelos outros para tirar empresas. E é possível fazer isso. Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo tem, estava citando o exemplo da Ford agora, tem, sei lá, 10 montadoras. E a Bahia não tem nenhuma. Por exemplo, a Bahia consegue, ou outros estados, tantos que não têm, conseguem falar, olha, vem para o meu estado, que aqui você não vai pagar 18%, você vai pagar 1%. Para o estado que não ganha nada, ganhar 1% é lucro. Mas, para o estado que está com as 10 indústrias, ele não pode falar, olha, montadora que está querendo sair, fica aqui que eu vou cobrir, vai ser 1% também. Por quê? Porque ele teria que baixar a alíquota para todo o setor. E todo mundo pagar, em vez de 18%, 1%. Isso traria uma perda de arrecadação para São Paulo significativa. Então, São Paulo acaba deixando essa empresa sair para conseguir manter, né, a sua base de arrecadação. Agora, uma questão que eu quero trazer relevante que o Tarcísio colocou. São Paulo perde muito com o nosso modelo. A gente fez as contas. Quanto que São Paulo ganha com a reforma tributária? São Paulo vai ganhar 3,78% de arrecadação em 10 anos com a reforma tributária. A reforma tributária traz um ganho de produtividade, o PIB do Brasil vai aumentar com a reforma tributária. Os mais conservadores dizem que vai aumentar 12%. Com o PIB aumentando, São Paulo cresce junto. E ele vai conseguir ganhar arrecadação 3,78%, o que é muito significativo. E o Tarcísio também traz uma outra questão, que o fim da guerra fiscal, não, ele não traz, mas eu vou trazer, tende a trazer mais investimentos para São Paulo. Emprego. Mais emprego, mais renda. As empresas hoje nem cogitam vir para São Paulo, os grandes investimentos, porque sabe que fazendo esse leilão entre os outros estados, e é mesmo um leilão, republicano ou não, porque senta-se para jantar os empresários e quem tem a caneta no estado para decidir quanto paga. Não é assim que deve ser uma república, mas é assim que acontece. E aí, como é que se faz? Vai acontecer? Sendo a mesma carga tributária, né, praticamente uma única legislação para todos os estados,
as empresas vão voltar a se instalar onde é o melhor ponto de eficiência, onde está próximo do mercado consumidor, onde tem mão de obra qualificada, onde tem o melhor ponto de produção logístico, perto da matéria-prima. São Paulo é certamente esse ponto, um hub muito competitivo no país. Quero comentar isso que você falou. Pausa. Nesse último ponto. O leilão que empresários e governadores fazem. Mesmo se for republicano, é o problema da corrida para o poço, né? É isso aí, é o race to the bottom, que chama, né? Corrida para baixo, pro poço, como você traduziu. É isso, sabe? Porque, à primeira vista, pode parecer que levou vantagem. Olha, eu dei um benefício e consegui trazer uma empresa para o meu estado. Pode ser. Aí sai na foto lá, na capa do jornal, a empresa tal, está do lado do governador ou do prefeito, vai investir tantos milhões aqui na nossa cidade. Né, o que a gente não vê é isso, é o que foi combinado antes para trazer isso, porque pode ter um incentivo perverso. Olha, paga menos, mas você me ajuda aqui em alguma outra coisa que eu preciso, na minha campanha eleitoral. Isso é muito ruim para a sociedade, que fica à margem dessa discussão. E também esse jogo não é uma única rodada. São 27 estados jogando em múltiplas e sucessivas rodadas. Então, um tentando tirar do outro. No final do ano, com essas múltiplas rodadas, todo mundo perdeu. E a reforma tributária, ela protege tanto a sociedade dessas negociações, quanto até o erário público, que fica menos suscetível a essa perda de arrecadação. Eu quero um cortezinho, ó. No começo da sua resposta, você trouxe alguns números a respeito do impacto que vai ter para São Paulo. Sim. Você narrou que é positivo. É positivo. Então, metralha número que eu quero esse corte aqui. A reforma tributária no estado de São Paulo. O nome do nosso podcast aqui. Que conta é essa? Legal. Olha lá, veja só. A reforma tributária traz um ganho para o Brasil, de geração de riqueza, seja pela diminuição do custo, seja pela eficiência econômica. Qual é esse ganho? Vários economistas estudaram isso, sérios, institutos sérios de pesquisa. Os mais otimistas falaram que o Brasil ganhava 20% em 15 anos. Os mais conservadores falavam que ganhava 12% em 15 anos. Eu vou pegar esse cenário mais conservador. No Brasil é bom ser conservador, porque nem sempre acontece do jeito que você imagina. Então vamos lá, 12%. Vou dizer em outras palavras o que significa isso. Se nós tivéssemos feito essa mesma reforma tributária em 2011, sendo que a gente debate reforma tributária desde 89 no Brasil, se tivéssemos feito em 2011, hoje o nosso país seria 12% mais rico. O nosso PIB seria 12% maior. Vou trazer para a dona Maria e para o seu João. Se nós dividíssemos esse crescimento de riqueza, esses 12%, igualmente para cada cidadão brasileiro, você que está aí estaria ganhando hoje R$ 490 a mais por mês, em média. Cada cidadão brasileiro ganharia hoje R$ 490 a mais por mês, em média. É muito dinheiro. É dinheiro para você viver melhor, comer melhor, trocar teu celular, fazer um plano de saúde melhor, melhorar a sua qualidade de vida. É disso que se trata quando fala de questões tributárias. Não é uma cesta básica, não é uma política assistencial, social, pontual. A gente transforma a realidade de um país. É no atacado. É todo mundo mexe com todas as empresas e todas as pessoas. E aí, aumentando esse bolo, São Paulo, mesmo sendo o estado mais produtivo e a gente mudando a forma de arrecadação da origem para o destino, ou seja, da produção para o consumo, com nessa análise contrafactual que a gente fala, um cenário sem reforma e outro cenário com reforma, São Paulo ganha 3,78% de arrecadação. Ou seja, daqui 15 anos, nos dois cenários, se a gente não fizesse a reforma, é aquele efeito borboleta. Mudando uma única coisa, muda o futuro. Esse futuro vai trazer em 15 anos um estado de São Paulo com 3,78% a mais de arrecadação, de um cenário comparando que nós sem reforma tributária. 3,78%, além de você ganhar R$ 490 a mais por mês, em média, São Paulo tem mais recurso, ou para baixar a carga tributária, ou investir mais em saúde, educação,
segurança, investimento, asfalto, o que você achar que é necessário. Muito bom. Então vamos continuar o nosso quadro com corda ou sem corda. E aí, para não falar que a gente está colocando esquerda contra direita, porque aqui a gente não faz isso, aqui a gente discute política, aqui economia, sem ver, a gente se abraça. Então nós vamos colocar do mesmo espectro ideológico. Agora eu queria que você reagisse, aí depois eu contextualizo para quem está nos assistindo aí em casa, a fala do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à nossa presidência da República também. Por favor, Ivan. Por exemplo, a reforma tributária precisa ser atualizada urgentemente. Uma carga tributária absurda que ninguém consegue pagar. Os profissionais liberais nesse país estão com uma carga tributária de quase 30% no todo, o maior IVA do mundo. Se você passar da sua empresa, do seu CNPJ, o dinheiro para sua conta pessoa física, você tem que pagar mais de 10% sobre o que ultrapassar os 50 mil reais. Quer dizer, é um olhar como se quem tivesse dinheiro e gerasse emprego nesse país fosse criminoso. Então, certamente, a reforma tributária vai ter que ser revisitada pensando em redução de carga tributária, em simplificação de verdade dessa carga tributária, porque continua a confusão. Esse papo de que houve simplificação é mentira, ela não aconteceu. Impostos foram aglutinados, novos foram criados. Por exemplo. Então, só para contextualizar a nossa audiência, essa aí foi uma fala do senador Flávio Bolsonaro, em que ele dizia ali que a reforma tributária, caso ele seja eleito, ele vai suspender a aplicação da reforma tributária em pelo menos um ano para poder fazer todo esse estudo aí. Aí, duas coisas. Primeiro, nesse aspecto, sendo bem claro, concorda ou sem corda com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República? E segundo, se você acha mesmo que a reforma, não dela ser suspensa, mas que ela vai precisar de outros ajustes, a reforma tributária, com o que a gente já tem aí? Legal. Bom, nesse ponto, sem corda. Ele mistura os assuntos. É engraçado porque todos esses assuntos foi debatido no Congresso Nacional e foi aprovado no Congresso Nacional com ampla maioria. Mas ele mistura dois assuntos. Vamos lá. Para ele tá novidade, né? Mas a reforma tributária sobre o consumo é uma coisa, que é essa que a gente debateu, que fala dos tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Outra coisa é a tributação sobre a renda, que foi criado um novo imposto, e esse aumenta a carga tributária mesmo, que não acontece com a reforma tributária sobre o consumo, que é pôr uma tributação mínima para a distribuição de lucros e dividendos. Na verdade, não é bem assim, eles travestem isso, colocando uma tributação mínima do imposto de renda, mas colocando o total da receita das pessoas. Né? Porque uma boa parte das pessoas, especialmente as mais favorecidas, elas recebem muito sobre lucros e dividendos, que é isento. Então, colocaria uma tributação mínima de 10%. O mérito disso é o quê? Quem é assalariado, que é a grande maioria do Brasil, paga-se, dependendo do valor, mas nesse valor que ele está reclamando, que é quem ganha acima de 50 mil reais por mês, paga 27,5%. E a gente tem um outro grupo que ganha o mesmo valor e não paga nada. Então, é uma questão de isonomia, né? Fazer todos pagarem, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. Essa é uma grande questão. Mas ele traz essa questão que deve ser tratada em apartado. Se ele quiser rediscutir isso, né, tá tudo bem, faz parte, mas a tributação sobre o consumo, que é o que ele mistura as discussões, e não é saudável isso. Eu acho que o ideal é tratar as coisas, né, como uma conta, os fatores. Você isola o X para achar o resultado da conta, você isola o Y para achar o valor do Y. Precisamos de mais engenheiro no Congresso Nacional. Precisamos de mais engenheiros, talvez, no Congresso. Para ver o efeito daquilo e não misturar tudo, porque fica difícil de fazer uma análise. Isso sim gerou uma simplificação para a reforma tributária. Gerou uma simplificação. Quando a gente extingue PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS,
O IPI vai para a alíquota zero, na verdade. E cria-se um novo tributo do tipo IVA, que já foi adotado no mundo todo, em 174 países do mundo. E não tem país que voltou atrás, porque realmente ele é muito mais eficiente. Isso daí eu acho que é muito ruim a gente postergar a aplicação. Foi um amplo debate. Foi uma coisa que começou a ser debatida em 2019 no Congresso Nacional. E terminou agora, em 2026, 25, melhor dizendo. Né? Foram 6 anos de debate amplo, com a sociedade civil organizada, com setores produtivos, Confederação Nacional da Indústria, CNM, SEBRAE, muita gente participou desse debate. E ela realmente simplifica. Não dá para defender o modelo atual. Se você vai postergar um ano, você está condenando o país a sofrer mais um ano. Né? Porque a gente tem um modelo que ele... Vou falar números. Banco Mundial tem um estudo que chama Doing Business, Fazendo Negócios. Ele mede o ambiente de negócios, os melhores países para se investir no mundo, sob diversas perspectivas. Nessa perspectiva do custo de conformidade tributária, custo de compliance, que é o quê? Quanto que a gente gasta para cumprir essa burocracia tributária, o Brasil está na última posição do ranking. A gente gasta 1.700 horas de trabalho por ano por empresa para cumprir essa legislação. E o IVA ele é muito mais simples. Por exemplo, outros números de segurança jurídica. Tudo que o empresário quer é segurança. Por quê? O empresário, quando ele vai investir, ele tem um sonho e ele está colocando o recurso dele. Ele quer, no mínimo, saber 2 coisas. O payback, qual é o tempo de retorno do capital investido, e a taxa interna de retorno, ou a rentabilidade. Se aquele investimento vai gerar um retorno melhor do que ele investir no mercado financeiro, por exemplo. Num ambiente inseguro, não tem como estimar isso. E gera uma redução do investimento no Brasil. O Brasil investe muito pouco. É muito melhor você deixar o dinheiro no rentismo. Ainda mais com uma taxa Selic que nem nós temos altíssima no Brasil. Porque também tem insegurança. Muitas vezes o empresário faz a conta, fala que vai ganhar tanto, só que o cálculo que ele fez, a carga tributária está equivocada e ele tem que pagar mais ali quando ele vê, e aí comprometeu todo o investimento. Ou ele pagou um tanto e o fisco entende de uma maneira diferente e cobra uma multa que compromete todo o retorno do capital investido. Isso daí gera um ambiente de insegurança. E não é pouco. Quanto que é, no Brasil, o estoque de litígio tributário, de tudo que a gente está discutindo nos tribunais administrativos e judiciais, tributários, e como vocês sabem, o Estado é o maior litigante no Brasil, está do tamanho de 75% do PIB. Tudo que está sendo discutido é 75% do PIB. Isso daí é custo do Brasil. Esse dinheiro poderia estar na mão do empresário, investindo em novos empregos, máquinas, capital de giro, mas não, tem que estar provisionado nos seus balanços ou em depósitos judiciais. Ou poderia estar na mão do Estado, investindo em saúde, segurança, educação, iluminação pública, investimento. Mas não está. Também está parado nos tribunais. Olha, os países do OCDE têm uma média de 0,2% a 0,3% de litígio tributário. Nós estamos falando de 75% contra 0,2%, 0,3%. Lá eles têm o IVA, tem um modelo muito mais eficiente. Não dá para defender esse manicômio tributário e condenar o Brasil 1 ano a mais a conviver com esse sistema, né, que tem que lidar com 27 legislações de ICMS, com 5.500 legislações de ISS. A gente tem uma única legislação podendo ser aplicada ao invés de tudo isso. E dá para falar que não simplifica? Sendo que as câmaras municipais, assembleias legislativas podem legislar. E a gente tem um modelo que o Estado fala para o contribuinte: olha, a gente está legislando aqui de qualquer jeito, porque é assim que eles fazem, esses senadores, deputados, de qualquer jeito, sem olhar o todo, olhando pontualmente. Legislam e viram para o contribuinte. Fala, agora você se vira. Você entende toda essa legislação, aplica o seu caso concreto, declara,
paga e eu tenho 5 anos para fiscalizar e ver se você fez certo e errado. O nosso modelo que a gente está criando é um modelo que o Estado automatiza, faz o trabalho para o contribuinte, é uma grande entrega para a sociedade. Acaba aquela piadinha que a gente vê na internet, que o contribuinte quer pagar e a Receita não fala quanto que ele deve. Não, calcula você aí. Não, mas eu quero pagar, quanto que é? Não, você calcula e eu vou ver. Acaba Aí com quando isso. o cara fala, calculou errado. Calculou errado, vou multar. Não, acaba com isso. O Estado vai entregar para o contribuinte a apuração dele, quanto que ele deve. Olha o ganho que é isso de segurança, de eficiência, de redução de burocracia, de confiança. É resgatar a credibilidade das nossas instituições. É disso que a gente está falando. Então, desculpa, Flávio, mas postergar 1 ano é criar, é condenar as nossas empresas, a nossa sociedade num modelo que todo mundo já viu que não dá para continuar. Entendi, Rodrigo. Então, já que você tocou na questão do litígio, né? A reforma também ele reduz ou acaba, né? Com essas questões, principalmente de sonegação e fraude, né? Por exemplo, em relação aos combustíveis, né? Esse escândalo da Refit, carbono oculto, como é que você vê nesse sentido também? Sim, a gente vai ter uma redução, acredito, de sonegação grande, o que é muito bom, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. E hoje a gente tem um modelo que o esperto leva vantagem. O Brasil tem que acabar com essa cultura de quem é esperto leva vantagem e quem quer fazer correto é trouxa. É isso que acontece hoje, porque quem sonega consegue vender mais barato, a chance de ser pego é pequeno, quando é pego não vai preso, paga e resolve a situação dele. O Brasil vale a resumido pena. Em 1 minuto. O Brasil foi resumido em 1 minuto aqui. Vale a pena, né? Pro esperto, pro sonegador. Então a gente vai criar um modelo diferente, um modelo onde a sonegação vai ficar muito mais difícil. Eu não digo que vai acabar a sonegação, porque a capacidade imaginativa do brasileiro é infinita. É infinita. Isso então, a gente é bom, né? o fisco vai continuar sendo necessário, mas a gente vai trabalhar em trabalhos de muito maior valor agregado. E como é muito mais simples, também vai acabar, porque tem muita gente que é de boa fé, que quer pagar, mas não sabe como pagar. É muito complexo o modelo. Então, quando é simples, é muito mais fácil de cumprir a legislação. E também essas pessoas que querem fazer corretamente e não sabem como, vão passar a fazer corretamente e não ter risco, como acontece hoje, mesmo com os bons, de receberem multa. Aurélio, o Bom, vídeo. Na verdade, antes da gente colocar, só pra gente poder situar o pessoal de casa, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas a gente vai colocar um assunto interconexo. Que a gente tem ali, você falou bastante de reforma tributária e a questão da reforma em relação à guerra fiscal, todo porquê a gente chegou nesse modelo que está agora. E aí, tudo isso por quê? Porque cada estado ele quer arrecadar mais, ele quer gerar mais emprego ali, ele quer se desenvolver. No final das contas, nós temos um tal de pacto federativo. E o pacto federativo é outro que dá muita briga na internet, que o cara que está no sul, aqui em São Paulo, fala que está sustentando o Nordeste, e o do Nordeste fala que não é bem assim, que são eles que na verdade sustentam São Paulo. E aí 2 coisas que daqui a pouco a gente vai de novo para o nosso concorda ou sem corda, mas antes disso, o que é o tal do pacto federativo? Para a gente colocar todo mundo que está nos vendo na mesma página. E mais, existe um bolo de grana que vai para o governo federal, se a gente pode dizer assim. Como que São Paulo participa desse bolo? Quanto que ele manda para esse bolo todo? E quantas fatias ele recebe? Então, o que é o Pacto Federativo e qual que é a situação de São Paulo hoje? Legal. Realmente, o Pacto Federativo é um acordo, né, legal, constitucional, de quem vai sustentar e para onde vai o recurso. Quem paga e para onde se direciona esse recurso. Entre os estados, entre os municípios. Lembrando que o Brasil adotou esse sistema de 3 entes federados, que não é comum no mundo. Normalmente, estados e a União são entes federados e o município não.
o Brasil adotou um modelo com 3 entes federados que aumenta muito a complexidade, mas também aproxima a decisão dos cidadãos. Coloca o orçamento à disposição das pessoas que vivem ali e têm características, particularidades regionais. Bom, vamos lá. Pacto Federativo. Quanto que cada estado paga de tributo para a União, para esse bolo, e quanto que volta para o seu estado? Nós temos o número, fizemos essa conta. São Paulo está na última posição desse ranking. A cada R$100 que você, paulista, paga de imposto para a União Federal, que todo mundo aqui paga, a cada R$100 volta para São Paulo apenas R$49. É menos da metade. Enquanto que outros estados chegam a receber 7 vezes mais que São Paulo. Mas tem um componente de desigualdade regional. Estados do Norte e Nordeste recebem mais e tudo bem, a gente deve e quer mesmo ajudar os mais pobres. O problema não está aí. O problema é que tem estados ricos que são sustentados por São Paulo. Estados que deveriam andar com as próprias pernas, ou ao menos nos ajudar a pagar essa conta também. Vamos lá, Rio de Janeiro. Nosso vizinho aqui, a cada R$100 que eles pagam de imposto, volta para eles R$138, quase 3 vezes o que São Paulo recebe por cidadão ou por recurso. Minas Gerais, a cada R$100 recebe 105 de volta, 2 vezes mais que São Paulo. E Brasília, que é a maior renda per capita do país, a cada R$100 que eles pagam de imposto, eles recebem 210 de volta. Qual é o resultado disso? Quanto recebe um policial em Brasília, quanto recebe um policial em São Paulo? Eles recebem também 4 vezes mais que a gente, que o nosso policial, que a nossa professora, que o nosso enfermeiro, que o nosso médico. É disso que a gente está falando. É dinheiro que fica nos cofres públicos e que provê os serviços públicos. Agora me diga, quem precisa mais de investimento em segurança pública? São Paulo ou Brasília? São Paulo. São Paulo é muito. Como é que é o problema aqui em São Paulo de segurança? Eu já tive meu celular roubado aqui em São Paulo. E muitos já tiveram. Sim. É disso que a gente precisa, de investimento em segurança onde tem problema. Afinal, a gente não tem problema em São Paulo? Aqui não tem problema de habitação? Não tem problema de pobreza? A gente está no centro de São Paulo. Não tem problema de segurança, de fome, de saúde, de educação? Tem. E o que precisa? De recurso para resolver isso. Afinal, acabou aquele tempo onde a gente tinha colônias que eram exploradas e pagava para mandar recurso para a matriz, né? E era assim no passado. Hoje o sistema tributário tem que ser republicano. O que é republicano? Quem paga deve ter o retorno do imposto pago para ele, em serviços públicos de qualidade. É muito injusto. São Paulo tem sido como uma colônia levando dinheiro para o resto do Brasil? Nesse ponto, sim. Nós tínhamos antes, Vitor, e é importante pontuar também, o ICMS, que é cobrado na origem, ele trazia recursos para São Paulo. Porém, a reforma tributária acaba com isso. Ela cria um novo modelo que é a tributação no destino. Ou seja, o imposto fica para onde foi consumido. Quem pagou fica com o imposto, que é mais justo. Então acabou esse direcionamento, está acabando para quem produziu. Sendo assim, deve ser revisto também esses fundos de participação. Vou dar um exemplo só. O Fundo de Participação dos Estados, que é uma forma de distribuição de recurso federativo, que a União fala quanto que vai para cada estado. São Paulo paga, suporta, arca com 38,6% do fundo de participação dos estados. Quanto que a gente recebe de volta? 1%. Veja só, a gente paga 38 e volta 1, quase 40 vezes menos. Né? Seria dizer que a cada R$1 que você paga, volta para você 2,5. É muito pouco, 2,5 centavos. Sim. É disso que a gente está falando, Exato, centavos. É disso que a gente está falando. O próprio STF já decidiu que esses fundos de participação dos estados têm que ser revistos, os critérios. É uma oportunidade que vai se dar no Congresso Nacional, no Legislativo. E a gente precisa ter gente qualificada lá, que saiba debater isso, que saiba fazer a conta. Certamente, a grande maioria dos deputados que tem lá hoje nos representando não sabe. E a gente fica à margem dessa discussão. Mesmo de São Paulo, né?
Exatamente, especialmente em São Paulo. E sobre o Pacto Federativo, o pau que roda nas redes sociais. Coloca aí pra gente, por favor, Pode pausa aí. Então nós vamos de novo aqui, Espada, com os nossos influenciadores de segurança pública e de malhação, corpo fitness. Vamos ver o que o pessoal tá falando sobre Pacto Federativo e ver se o Espada concorda ou sem corda. Coloca ela pra gente. Tem o Pacto Federativo. Hoje em dia, de R$100 que é recolhido de imposto no estado de São Paulo, volta pro estado, não volta R$10, entendeu? Então vai todos os nossos impostos, tirando ICMS. Isso é padrão. Vai para Brasília e de lá. Aí o que acontece? O estado de São Paulo, aí o estado de São Paulo acaba financiando todos os outros estados, entendeu? Então aí fica fácil. O governador lá do Piauí, o governador do Rio Grande do Norte, ele recebe um aporte maior do que ele arrecada, então ele tem como pagar por isso. Agora aqui não, aqui vai embora. Espada, ele acertou no número e outra, acertou na crítica? A crítica tá certa. Concordo ou sem corda? Concordo na crítica, sem corda no número. Houve, como a gente vê muito nas redes sociais, um exagero, né? Uma hipérbole, um exagero. Pode pôr lá o outro agora. Eu acho que o Espada ele acompanha os vídeos daquele policial aposentado que falou e pegou com moderação, né? Porque o bicho ali é brabo. É brabo. Você vê que ele falou só um pouquinho. E como a gente trouxe um pré-candidato à presidência, vamos trazer o outro agora, o Renan Santos, que ele também respondendo sobre Pacto Federativo, e aí o Espada vai analisar a fala do nosso Renan Santos. Por favor. Pegando um gancho nisso, Renan, Pacto Federativo. A gente tem um Pacto Federativo muito discutido, muito criticado, mas o Pacto Federativo é o que a gente tem diante das circunstâncias. Qual é a sua visão sobre o Pacto Federativo? Tem solução? O ideal é nós mantermos? O que o Renan Santos, presidenciável, pré-candidato à presidência da República, enxerga no Pacto Federativo? No Brasil, quem paga a banda não escolhe a música. Então funciona assim, os estados que fazem lição de casa, que enviam mais impostos para o governo federal, eles mandam menos, eles têm menos representação política, eles têm menos deputados proporcionalmente, eles têm, por conta do Senado, da fórmula, por ter menos estados, eles mandam menos no Senado também. E aí quem define como o dinheiro é gasto no Brasil são os estados que não mandam os impostos. Portanto, um deputado do Maranhão, um deputado do Amapá, um deputado do Piauí, eles mandam muito mais do que um deputado do Paraná, um deputado de São Paulo, um deputado de Minas. E isto é essencialmente injusto. Porque aí você cria uma classe política parasitária nesses estados que rouba, vamos ser bem sinceros, o dinheiro dos outros lugares, não melhora a vida das pessoas que estão lá, porque o lance do Pacto Federativo vai muito dinheiro, por exemplo, estou citando muito Maranhão, mas vai muito dinheiro para Maranhão. Agora, melhorou a vida no Maranhão? As pessoas estão migrando para o Maranhão? Não estão. Então, se nada disso está acontecendo, para que serve o Pacto Federativo? No fundo, o Pacto Federativo é apenas um sistema de distribuição de dinheiro das pessoas que trabalham para político corrupto no Norte e no Nordeste. Eu vou mexer nisso. E como a gente tem que mexer? Fundir os municípios. 2, criar nossa reforma administrativa, que é a lei de responsabilidade gerencial, que impõe uma política de metas para os prefeitos desses municípios maiores que serão criados. Se ele não bate a meta, ele não recebe emenda e o político fica inelegível. Porque aí eu faço essa elite política que se apropria do dinheiro de quem trabalha das outras regiões, se picar. Meu querido, se você não conseguir entregar resultado como prefeito, não aumenta a cobertura de esgoto, não aumenta a atividade econômica no teu município, não aumenta o desempenho da sua escola no ranking do Saeb, por exemplo, o bicho vai pegar. Você não vai poder participar de eleição nem ter o partido no estado. Sabe o que vai acontecer? Na hora, os Kassabs, os Valdemares vão correr para ter bons administradores políticos. Até porque, no fim do dia, o que eu quero condicionar é o fundo partidário, o fundo eleitoral, vem do desempenho dos prefeitos e não dos deputados. A partir do momento que a gente coloca essa cenourinha na frente como um estímulo e do outro lado a gente coloca a punição caso eles não batam as metas, aí a gente cria um novo jogo, que aí o dinheiro que saiu de São Paulo, primeiro, vai precisar sair cada vez menos dinheiro de São Paulo para ir sustentar outros lugares. E 2, esse dinheiro quando chega lá ele é bem gerido e melhora a vida das pessoas. Aí se torna bom para todo mundo e aí é um pacto. Um pacto, ele é pactuado entre as partes, ele é meio que bom para todo mundo. Do jeito que tá, é um roubo federativo. Você tira de uns para um político ladrão roubar. Tanto que eu vou falar isso nessas regiões, eu vou pro Maranhão amanhã e vou falar isso pra ele e a população concorda comigo. A população fala, mas é verdade, tá chegando todo esse dinheiro e não sobra nada? Sim, não sobra nada. Acácio. Espada. Pegando um gancho
Aí aqui é o seguinte, ele elaborou bem mais, e aí assim, ele inclusive, ele dá ali as propostas dele, ele está falando como pré-candidato à presidência, mas ele fala ali também sobre a questão da representatividade. Ele ali no meio do discurso dele, ele fala sobre a questão da representatividade. Então aqui, mais do que eu concordo ou sem corda, o que o apresentador pergunta para o Renan? Se tem solução essa questão do pacto. Então, duas coisas para você. Concorda ou sem corda com o Renan, é óbvio, mas respondendo para a gente, se tem solução a questão do pacto federativo e como resolver a questão da representatividade, principalmente na questão legislativa, na Câmara, como que a gente tem o Senado. Então, esses 2 pontos, por favor. Legal. Bom, na maioria das coisas eu concordo com o Renan. Ele realmente traz um diagnóstico muito bom, porém a solução endereçada não cabe ao presidente da República. Essa é uma questão que ele vende um peixe que ele não pode entregar, né? Porque essa discussão, e quando ele fala, eu vou mudar isso, o presidente da República não muda isso. Quem muda é o Congresso Nacional, é através de lei, é através da emenda constitucional, e quem decide isso são os parlamentares. Por isso que não basta. Não basta um presidente da República bem intencionado. Ele precisa ter maioria no Congresso, ele precisa fazer uma coalizão e trazer parlamentares bons para o debate, que entendam isso e representem a sua população. Ele coloca, e é verdadeiro, São Paulo é subrepresentado no Congresso Nacional. É subrepresentado, porque quando foi feito a Constituição Federal, colocou um teto máximo de deputados por estado e um piso mínimo. Porém, se a casa, o Congresso Nacional tem 2 casas, o Senado representa os estados e a Câmara dos Deputados representa o povo deveria estar em igual representação. Um paulista deveria ter a mesma quantidade de votos proporcionalmente do que um do Amapá. Ou os paulistas valem menos? É isso que eles estão dizendo pra gente. Quando a gente paga mais e recebe menos, quando a gente tem menos parlamentares, significa para nós, em outras formas, que o carioca vale mais que o paulista, com todo respeito. Eu vou ter que concordar. É isso que eles dizem, que o carioca vale 3 vezes mais que o paulista, que o cara de Brasília vale 4 vezes mais que o paulista, e não vale. Nós vivemos um país único, igualitário. Então, quando se coloca que o Estado de São Paulo tem no máximo 70 deputados, proporcionalmente à população que a gente tem de 44 milhões de habitantes, a gente deveria ter 115 deputados aproximadamente. Ou seja, roubam, como ele diz, 45 deputados de São Paulo, que poderia fazer diferença nos votos, se esses deputados fossem qualificados. Porque tem muitos deputados de São Paulo, a gente tem casos desses, que votam contra São Paulo. Isso que é um absurdo. O cara é eleito por São Paulo e lá vota pelos conchavos políticos, partidários ou de lobbies, vota contra São Paulo e a população não entende, fica por isso mesmo. Outra questão, senadores, 3 por estado, porque representa o estado, mas é um sistema bicameral que tem uma certa justificativa, mas coloca São Paulo realmente com muita desigualdade no Senado. Veja, a reforma tributária ela traz um mecanismo que a gente criou que dá mais igualdade a isso, né? O número de conselheiros é igual, como é no Senado. Porém, para ser aprovado, precisa ter 2 critérios. O primeiro critério, a maioria dos estados, precisa 14 votar favorável. Agora, tem um outro critério. Os que são favoráveis têm que ter no mínimo metade da população, representar metade da população. E aí São Paulo tem quase 30% da arrecadação da população, o peso do seu voto é muito maior. Só o Espada está falando do comitê gestor. Do comitê gestor, porque senão, para quem não está acostumado... Na reforma tributária, as decisões são feitas pelo comitê gestor na federação. Então, se juntar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sei lá, em mais um estado, a gente consegue, pelo número de população, vetar qualquer decisão do comitê gestor do IBS. Vamos ver, quem mais que ele traz lá? Ele traz... Pode falar. Você vai falar ainda do Renan? Vou falar do Renan ainda. Você quer que volta lá o vídeo para poder... Não precisa. Ele traz a questão também
de inelegibilidade dos prefeitos, que os recursos... Realmente, eu acho que ele está certo também. O dinheiro é mal usado no Brasil. Olha, não falta dinheiro. Quem acha que falta dinheiro, não falta. A gente conhece, a gente é auditor fiscal, conhece o orçamento, conhece o quanto se arrecada. A nossa carga tributária é similar à de países desenvolvidos, 32,4% do PIB. O problema não é o dinheiro, o problema é o mau uso do dinheiro. Seja a corrupção, seja o desperdício, seja a ineficiência. Né? Dinheiro que não chega para a população. Não chega, porque ele se perde no caminho. E ele tem razão nisso. Precisamos criar métricas de avaliação dos gestores públicos que traga melhor retorno para a sociedade. Porque no Brasil fica por isso mesmo. O cara usou errado, roubou, fica por isso mesmo. Não, tem que ter métricas mais adequadas aos gestores, porque senão vai dinheiro para um saco sem fundo. Para um saco sem fundo. É disso que a gente está falando. É disso que tem que ser pensado. A avaliação, a gente não avalia funcionários, não avalia servidores públicos, vamos avaliar também os políticos. Essa proposta dele me parece adequada, me parece com métricas técnicas para ver quem volta e quem não volta. Então você é a favor de uma proposta para avaliar políticos? Para avaliar políticos, uma avaliação de desempenho de políticos com métricas adequadas. Sabe, a proposta é essa. O Congresso Nacional, ele tem duas. Mas aí a gente teria um recall, você... Imagina, fazer deu 2 anos, não passou no estágio probatório, tira e põe o próximo? Pode ser, não precisa ser 2 anos, pode ser os próprios 4 anos, né? O 4 anos, o mandato, porque 2 anos realmente é muito pouco para promover mudanças profundas e estruturantes. Mas sim, ele fala de elegibilidade. O cara que não conseguiu melhorar fica inelegível, porque, infelizmente, a população brasileira ainda não aprendeu a votar. Ela vota pelo carisma, vota pelo populismo, vota por quem lacra na rede social, também é verdadeiro, e não pelo resultado. Se a gente tiver indicadores que coloquem os resultados e avaliem todos pelas mesmas métricas, a gente pode perceber e fazer um corte mínimo. Né? Quem melhorou o índice de educação, de segurança, de saneamento básico, esses ficam elegíveis, os outros não, e gerar uma renovação política, porque a gente está cansado dos mesmos sempre, voltando e fazendo as mesmas coisas, só preocupado com a sua reeleição. É assim, né? A renovação é muito baixa na política e a gente precisa realmente trazer bons quadros. Muito bom, Espada. A gente veio de reforma, pacto federativo, e aí entrou na questão da representatividade. E aí, sobre a representatividade, o pau que rola nas redes, põe a Tabata, vamos ver o que ela falou sobre isso. São Paulo tem 20% da população do Brasil. A última conta que eu fiz, se eu não me engano, a gente tem 13% dos deputados federais. Essa é uma distorção. Mas é uma distorção que coletivamente a gente topou para que São Paulo não tivesse mais de 100, 120 deputados. E não impusesse todos os seus tanto interesses. Custo. No Senado, são 3 senadores por estado. Na Câmara, não. A Câmara é para representar a população. E se a população muda, tem que mudar quantos deputados cada estado tem. Pois bem, veio o IBGE e mostrou que a população de fato mudou. Migrou de alguns estados para outros. Com isso, alguns estados perderiam o número de deputados. Faz parte do jogo. Alguns ganhariam, outros perderiam para ficar igual. Qual que foi a decisão da Câmara dos Deputados? Aumentar o número de deputados de 513 para 531. Quando eu falo da revolta, esse foi um dos dias que você olha assim e fala, eu tenho nojo do que está acontecendo aqui. O Brasil, lascado como tá, toda hora alguém fala das contas, né? Porque de fato as contas estão numa situação ruim. Meus colegas estão achando que é razoável aumentar de 513 para 531. Espada, de novo, você já conhece o jogo, concorda ou sem concorda com a deputada Tabata. E mais, a solução. O que você... como que você acha que a gente consegue solucionar? Tentaram, mas na verdade o que fizeram foi aumentar os números, né? Concordo perfeitamente com a Tabata e realmente a solução que eles fizeram é assim, cada um preservar o seu butim. É isso, né? E veja só, o estado mais prejudicado com essa
proporcionalidade desarrazoada, ou seja, com essa distribuição do número de deputados, é São Paulo. E justamente São Paulo, na proposta, não ganharia nenhum deputado. Porque São Paulo hoje tem 70 deputados federais. Ele precisaria ter, para manter a proporção dos seus 20% de habitantes, pelo menos 510, 515 deputados. E não se aumentava nada para São Paulo e aumentava para outros, aumentando o custo Brasil. A gente não precisa de mais deputados. A gente precisa de deputados melhores. A gente precisa de melhor representação. E o que eles fizeram é isso. Então peraí, para não mexer, nenhum estado diminuiria o número de deputados e quem estava com menos aumentaria. Olha, vamos falar francamente, o que eles querem é se perpetuar no poder. Os deputados não estão preocupados no que é melhor para a população, e sim para eles. E isso eu fico mais abismado ainda quando você vê a votação. Muitos deputados paulistas votaram isso em desfavor de São Paulo, diminuindo a representatividade de São Paulo. Porque se a gente tem 70 em 513, a gente tem uma proporção de votos. Quando aumenta para outros estados, a gente passa a ter 70 em 531, ou seja, diminuiu a força de São Paulo. E os deputados paulistas, muitos deles, muitos, não estou falando 1 ou 2, estou falando quase metade, votou favorável a esse absurdo. Ou seja, eles são eleitos por quem? Por São Paulo ou por outros estados? A quem eles representam? A quem eles estão defendendo? Eles deveriam votar contra, veementemente, como a Tabata aqui está colocando. Olha, a gente perde muito. A gente paga mais e recebe menos. A gente tem menos poder, menos representação. Não é de se abismar que alguns tenham revolta com isso, né? A gente é espoliado muitas vezes na questão tributária e na questão representativa. Não é justo isso. São Paulo não vale menos. São Paulo não merece menos que outros estados. A gente é até mais eficiente. É a locomotiva da nação. Você quer enfraquecer a locomotiva desse trem? Para onde o trem vai? Se você fura o pneu, não tem pneu, mas se tivesse, da locomotiva, ou você tira combustível da locomotiva, o trem vai mais rápido ou mais devagar? Vai mais devagar. Aí a conta não fecha, né, Vitor? Não fecha. O economista Stiglitz, que ganhou o prêmio Nobel, escreveu um livro, né, chamado $1, $1 Vote, que é $1, um voto, que dizendo que cada vez mais o dinheiro tem impactado mais nas eleições do que a opinião, a ideia das pessoas, né, na maioria. Eu acho que nesse caso fica gritante o que está acontecendo, né? É isso aí. É a máxima de quem tem verba tem verbo, né? Só fala quem tem verba. E infelizmente a verba está sendo direcionada para lugares de pouca eficiência de gasto, né? É um saco sem fundo. O dinheiro vai para lugares que não melhoram a qualidade de vida dos seus cidadãos. Tecla SAP de botim. Significa cano de... Tem 2 significados. Bota de cano curto, os militares talvez devam conhecer mais, e outro significado é saque, espólio de guerra. Vai pro próximo vídeo. Espada. Então vamos fazer agora. Nós começamos a sua história, ela está sendo construída e muito na sua atuação na reforma tributária. Então a gente veio desde o que você é o grande especialista sobre reforma tributária. Reforma tributária ela derivou para Pacto Federativo, que derivou para a representatividade do Estado de São Paulo. Então se a gente pegar a representatividade, Pacto Federativo, reforma tributária, mas por que isso tudo? Por conta do imposto. E é exatamente o imposto que é que banca a estrutura, que é quem banca os serviços públicos, que é quem banca o salário do policial, o salário do enfermeiro, o salário do médico. É exatamente dali que a gente tem os serviços públicos. Em relação à qualidade deles, você também vai ter oportunidade de falar. Mas vamos ver o que o pessoal fala sobre o salário de servidores públicos, e aí a gente já vai para como o serviço público é tratado no país. Ali o 7, por favor. Aí só um minutinho, pausa aí. Então, Rodrigo, e aí para o pessoal aqui, esse é um corte do Manuel Gomes, desculpa, que foi conhecido como intérprete daquela música da Caneta Azul.
e ele vai se aventurar também como deputado. Então ele estava num podcast e ele foi perguntado sobre salários de funcionários públicos. Peraí. Você não sabia que o Manuel Gomes vai ser candidato? Não, eu não sei. Eu vou São Paulo? É. Eu nem sabia que o Caneta Azul chamava Manuel Gomes. Vídeos maravilhosos. Você é de direita ou de esquerda? Eu sou mais na minha. Então, concorda ou sem corda pra ele? Vamos lá. Quanto você acha que o professor tinha que ganhar? Eu devia ser uns 10 mil reais. O professor sofre muito. Eu sou 10 mil reais. Beleza. Policial, o senhor acha que tinha que ganhar quanto? O trabalho de policial é muito perigoso, né? Sim. Passando noite atrás de bandido, que não é fácil, né? Sim. O policial podia ganhar 8 mil reais. 8 mil reais, 10 mil professor. E o médico do SUS, quanto o senhor acha que ganha? Rapaz, esse 12 mil reais tava bom, né? 12 mil? 12 mil reais o médico do SUS. Pessoa que leciona, que ensina, ganha 10. O policial que arrisca a vida por nós, ganha 8. O médico que salva a vida, ganha 12. E aí o deputado ganha 34, Manuel? Mas não foi o Manuel que escolheu esse salário pro deputado? Foi não, verdade. Você me ajudou. Mas aí eu quero ver o momento em que ele piora, né? Porque o não é do Manuel, que o salário é 34 mil reais. Acha, Manuel, que um deputado tinha que ganhar? Então foi 100 mil. Não é possível. Bom, Concorda ou sem corda? vamos lá. Concorda ou sem corda com o Manuel? Primeiro, eu quero ouvir você falar sobre o salário das profissões e depois sobre o salário do deputado. Vai fugir, não. Tá bom. Eu concordo, primeiro, que os professores e policiais tinham que ganhar mais. Eu acho que quando ele fala isso, ele está pensando num aumento do salário dos deputados, professores e policiais, e eu concordo. Sabe, realmente, né? São profissões fundamentais para a população. Quem que nunca passou por uma sala de aula? Todo mundo passa e deve ter essa gratidão, esse reconhecimento por essa categoria que transforma vidas, transforma pessoas. Não existe uma forma de se formar cidadãos que não seja pela sala de aula, pela escola. Então, assim, fundamental aumentar. Ele coloca 10 mil reais. Acho que poderia ser, ou deveria ser, até mais. Professores, policiais, 8 mil reais. Olha, vou falar para você. Realmente, ser policial é muito difícil. É muito difícil. Né? Você deixa a sua família, a sua casa, muitas vezes de madrugada, e vai, né, colocar a sua vida em risco. Eu também acho que 8 mil reais é pouco. E você vê policiais de outros estados, Distrito Federal, estados que recebem mais recursos que São Paulo da União, pagam melhor seus profissionais policiais e professores. Médicos, sinto muito, 12 mil reais por médico, dificilmente você consegue contratar médicos por essas... Isso também tem que ser dito. Tem que ser dito. dito. Às vezes você fala 12 mil reais num podcast, e obviamente a gente sabe que a situação da maioria da população brasileira, o salário médio é bem menor que isso. Mas tem que se verificar que a realidade de bons médicos em bons hospitais é bem maior do que os 12 mil. Como que você vai conseguir atrair bons médicos para poder trabalhar no serviço público se você não pagar decentemente? Exatamente. 12 mil é pouco. É um profissional um profissional de mercado. De mercado. O mercado vai pagar 20 e o SUS vai pagar 12. Para onde que ele vai trabalhar? Vai para o 20, naturalmente. E a gente não vai ter capacidade de atrair bons profissionais. E quem sofre é a população. Que precisa do serviço. E realmente, quanto vale a saúde? Não tem preço. Né? Não tem preço. Mas tem custo. E para isso tem que se pagar. Tem que se colocar bons profissionais. Agora, sobre o deputado, que ele coloca que deveria ser 100 mil, enquanto o professor recebe 10 mil na conta dele, que o médico 12 mil, é brincadeira. É brincadeira, né? O deputado, olha, já foi um tempo onde políticos não recebiam. Já foi. E realmente a política era exercida no voluntariado, né? Para pessoas que abdicavam do seu tempo e tal. É um modelo mais justo? Talvez não, porque aí você mantém um lugar onde só pessoas abastadas podem exercer a política. Não é o melhor modelo esse, né? Onde só quem é rico pode fazer a política, porque quem é assalariado, quem trabalha, quem depende do seu trabalho não pode ocupar os espaços políticos. Mas também colocar 100 mil para um deputado ou um pleiteante a deputado, é isso que a gente tem que ver. Né? Uma pessoa que está querendo entrar e vai lutar para que seu salário seja 100 mil. Isso também
está longe de ser a realidade do nosso país. Nosso país, e você veja, isso daí vai repercutir para as assembleias legislativas e Câmara dos Vereadores. A maioria dos municípios no Brasil não arrecada o suficiente para pagar os seus vereadores, a sua Câmara Legislativa. Se a gente aumentar o salário dos deputados, vai aumentar o salário das assembleias legislativas, que é vinculado, e também das câmaras dos vereadores, aumentando ainda mais o déficit público. A gente prefere investir esse dinheiro em médicos, professores e policiais ou em deputados e vereadores. E eu tenho minha escolha feita. Inclusive, vou falar aqui para vocês, eu sou servidor público, né? Sou auditor fiscal. Se for eleito deputado, eu não vou custar R$1 a mais para os cofres públicos. Nada. Porque eu tenho que optar pelo salário de auditor fiscal ou de deputado. Então, ou seja, eu não vou ser um custo extra para o Estado. Eu vou estar recebendo pelo meu trabalho, né, um valor, mas não duplicado. Né? Não é um gasto extra, vai deixar de pagar por um lado para pagar por outro. E eu acho que está certo isso, é justo. Afinal, eu não vou dobrar minha jornada de trabalho, eu vou trabalhar com a mesma dedicação, o mesmo ímpeto que eu trabalho para a Secretaria da Fazenda, né? Sabedor que sou, que quem paga a minha conta quem paga o meu salário é o cidadão, vou estar fazendo isso com a mesma dedicação, com o mesmo empenho na Câmara dos Deputados. Próximo vídeo, essa resposta aqui foi boa, viu? Foi muito, muito bom. Vocês conhecem a piada do carioca e do paulista que foram visitar o Rio? Um carioca, morando em São Paulo, foi com um amigo dele, paulista, os dois visitar o Rio. Aí chegaram lá no aeroporto de lá, aí chamaram um táxi, aí o paulista sugeriu que o carioca fosse na frente, porque ele conhecia e orientando o motorista. Aí ficaram conversando ali, papo legal pra caramba, o taxista carioca super gente boa, o pessoal todo mundo rindo junto, aquela coisa mesmo do carioca, né? Gente boa, papo bom. Chegou lá no final do destino, pagaram, e aí quando saíram, o amigo carioca desabafou com o amigo paulista. Nossa, esse taxista enrolou a gente, o cara deu uma volta danada. Aí o paulista respondeu, mas por que você também não corrigiu ele, não interpelou ele? Falou, não, eu fiquei esperando. Quando ele virava para falar com você, eu zerava o taxímetro dele. e essa informalidade, e essa coisa, fez o Rio de Janeiro hoje ter um desembargador como governador. Porque o STF falou assim, a classe política não é capaz de resolver esse problema. Aí, assim, a gente tem vários estados com vários problemas gravíssimos, e aí aquele que menos ganha é o que está com as contas mais no azul, né? Isso é mesmo ultrajante, eu acho, né? Pra gente que mora aqui. É isso aí, é muito ruim, né? A gente vê um modelo triste, né? Um estado maravilhoso, lindo, Rio de Janeiro, gosto muito, porém merece muito mais. Os cariocas merecem mais. E a gente vê realmente um estado que os últimos 5 governadores, se eu não me engano, terminaram presos. E muitos outros, pelo visto, virão, porque é uma questão sistêmica, é difícil resolver. A gente tem que cuidar, sabe? Porque se não cuidar da política, deixar ela ir por conta própria, é muito difícil você mudar, porque as amarras são feitas na política, né? O karma de quem não se envolve com política é ser decidido, né? As coisas serem decididas por quem gosta. E aí aquela questão, quando os bons não participam, os maus participam e decidem por nós. Zero taxímetro ou dá a volta e você é passageiro nessa conta e nem sabe o que está acontecendo. Bom, pessoal, e Espada, então a gente continuando aqui, né, pra gente fechar a última ponta lá, que é o serviço público. E a gente está com muitas greves aqui nas universidades paulistas, na verdade greves de estudantes inclusive, né? E tem repercutido bem também nas redes sociais. Vamos ver o vídeo e não sei se você vai concordar ou vai discordar da postura do pré-candidato e também... Ele é candidato também? A solução, Não, ele é pré-candidato. Tá. Exatamente. Vamos lá. Universidade é lugar de estudar. Mas a universidade não é sua! Olha isso aqui, a universidade não é sua!
povo. Aqui, ó. Isso daqui, ó, não podemos aceitar nas universidades. Exatamente isso que eu venho falando. Eles, olhem só o nível dessa faculdade, dessa universidade. Olha o nível, olha a pancadaria. Tudo pichado lá. É inacreditável. É isso que eu sempre venho falando, viu? Isso precisa acabar. Assiste o vídeo. Isso daqui é produto, isso daqui é produto do povo. Isso daqui é produto do povo. Organização, vocês são lá na sala de aula, como que estão? Olha a sala de aula. Tira a mão! Isso daqui é dinheiro do povo! Pessoal, a gente tem os direitos. E as pessoas que querem estudar também têm o direito. Que direito que vocês têm? Tem pessoas que querem estudar também. Vocês querem militar em vez de estudar. Eu tô tentando liberar a porta da sala. Eu tô tentando liberar a porta da sala para os alunos lá ter aula. Essa é a vergonha da Unesp aqui de Araraquara. Estudante tem que estudar. É isso. 2 metros de altura, colete, 3 scoop de whey de café da manhã. Esse cara aí... Esse cara aí tá dando trabalho, viu? Assim, Espada, esse eu não vou, obviamente, pedir para você falar com corda ou sem corda, que não teria nem sentido. Esse vídeo é muito mais para poder a gente fechar ali a universidade pública, é um serviço público que é financiado com os nossos impostos, né? E a carga é alta, a gente deveria ter um melhor serviço. 2 coisas, em relação a toda essa questão de ideologização e a falta de uma sensibilidade maior para o debate, para que a gente não precisasse chegar nesse tipo de confronto. E ali eu nem estou questionando o direito dos alunos de fazerem greve ou de quem quer estudar, como o outro fala. Mas assim, como a gente chegou até aqui, para que cenas como essa a gente consiga ver nas redes sociais. E depois, por que está acontecendo isso aí? Qual que é a grande causa que as universidades públicas estão passando por esse momento agora? Eu quero botar mais uma pergunta. A espetacularização da política é um caminho sem volta? Muito bom. Depende do eleitor, né? Depende se a gente continuar valorizando isso, porque prende a atenção mesmo e realmente não faz sentido algum. Como se a luta fosse por carteiras no lugar ou não. Não é isso, não é isso. Uma greve é muito mais que isso, né? A luta é outra arena. Ela se dá realmente na política. Mas aí é uma como é que é? Espetáculo, né? Espetacularização. A gente vê chegar a esse ponto de discussão, de briga. Sendo que tem outros caminhos. Mas vamos lá, qual é o problema aí? O problema é que a reforma tributária vai extinguir o ICMS, que é o imposto hoje estadual que financia vários programas. Um deles, a universidade pública. E São Paulo tem que se orgulhar das suas universidades públicas. São Paulo é o que é essa potência porque investiu em educação de qualidade e formou capital intelectual para essa massa de empregos qualificados que a gente tem aqui, não são poucos. Né? Aqui é a potência da indústria, dos serviços, e isso precisa de mão de obra qualificada. A USP, a Unesp, a Unicamp formam bons quadros. Não só isso, a pesquisa científica que a universidade produz gera inovação e retorna para a sociedade. Da onde vem esse dinheiro? Do ICMS. Hoje, a legislação, acho que criada em 65, diz que aproximadamente 9% da arrecadação do ICMS vai direto para a USP, Unesp e Unicamp. Com a extinção do ICMS, a fonte do recurso das universidades seca. É como um poço de petróleo que secou. E a gente precisa dar um outro fluxo de recursos para as universidades. Isso eu defendo. É necessário. A autonomia das universidades é importante também. Então vamos lá. Cria-se um novo imposto, que é o IBS, e a gente precisa de uma mudança legislativa na legislação do Estado de São Paulo, dizendo que o fluxo pode vir de outra fonte de custeio, como o IBS, ou um percentual da receita corrente líquida, que é melhor. A FAPESP tem isso. A FAPESP diz que é um percentual da receita corrente líquida, porque é mais perene, porque independente de qual imposto que seja, você tem o fluxo contínuo. Sou favorável. Veja, o problema não está só aí. O problema é maior.
O Fundo de Combate à Pobreza do Estado de São Paulo também recebe recurso do ICMS. O PROAC, Programa de Aceleração da Cultura. Todos esses projetos culturais que são financiados pode receber recurso do ICMS. Também o apoio ao esporte também tem recursos do ICMS. Então é um cabedal, todo um aparato de legislações que tem que ser atualizadas. E os deputados estaduais estão discutindo isso? Não vejo. Infelizmente, parece que não estão preocupados com a cultura, com o esporte, com o combate à pobreza, com as nossas universidades. O combate, o foco deles está em outro lugar e não, né, a perenidade dos programas de incentivo à educação, à cultura, ao esporte, ao combate à pobreza no nosso estado. Nem se começou essa discussão e ela é muito necessária. E muito bom, Espada. E pra gente, cara, eu ficaria o dia inteiro fazendo isso aqui. Muito, muito bom mesmo. Então, em relação à discussão de repartição de receitas, mais atual e impossível. Vamos ouvir a sustentação no STF da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, a Inês, sobre o tema de royalties. A norma impugnada, portanto, afronta também os princípios da responsabilidade fiscal, da previsibilidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. E é justamente aqui que se revela com maior nitidez a gravidade da controvérsia. O que se discute, em última análise, e muito mais do que dinheiro, é o próprio Pacto Federativo, um dos pilares da Constituição. E, no entanto, a lei impugnada não apresenta qualquer elemento verdadeiramente estruturante, ou seja, que confira novas bases ao sistema federativo. Ao contrário, ela desorganiza um arranjo que foi cuidadosamente delineado pelo constituinte originário. Reformas dessa ordem na distribuição de receitas entre os entes exigiriam uma verdadeira repactuação federativa, muito mais ampla do que a feita por essa lei. Nesse contexto, ao tratar receitas originárias vinculadas a uma base econômica específica e destinadas à compensação de impactos concretos, como se fossem recursos disponíveis para redistribuição ampla, a norma impugnada promove um deslocamento indevido de função. Isso não apenas descaracteriza a natureza dessas receitas, como introduz instabilidade no sistema federativo. Os efeitos são imediatos e concretos: perdas abruptas de arrecadação, desequilíbrio fiscal e risco real de colapso financeiro de entes diretamente impactados que precisarão, quiçá, buscar apoio do governo federal. Trata-se, portanto, ministro Fux, não de uma reconfiguração legítima do Pacto Federativo Fiscal, mas de um rearranjo disfuncional que fragiliza o federalismo sem produzir ganhos estruturais, em um típico cenário de soma zero, em que poucos ganham muito pouco e outros perdem de forma significativa. Obrigado, Ivan. Aliás, já deixar aqui o elogio público à excelente defesa da procuradora Inês, né? De novo, Espada, Pacto Federativo como pano de fundo, só que com um assunto bem mais atual, que é a tal da distribuição dos royalties do petróleo. Duas coisas. São Paulo, nessa questão, como está, e a questão de fundo. Estão querendo, de novo, colocar São Paulo para trás? Sim. Concordo com a doutora Inês Coimbra, parabéns a ela, nota 10 na defesa. A questão é o seguinte: distribuição dos royalties. A proposta, ela traz um novo direcionamento, que os recursos deveriam ser distribuídos pelo Fundo de Participação dos Estados. Porém, é justamente o Fundo de Participação dos Estados o que mais tira recurso de São Paulo. A cada R$ 38 que São Paulo investe nesse fundo, volta 1 para São Paulo. Ou seja, tudo que a gente paga de imposto que vai para o Fundo de Participação dos Estados, volta apenas 1. Ou seja, sei lá quanto que é a proporção aí, mas é 2%.
2% aproximadamente. É muito ruim para São Paulo. Hoje, como é que é a distribuição dos royalties? Ele é direcionado, canalizado para os estados produtores. Por que isso? Porque quando você tem uma exploração mineral, você sabe que tem impactos ambientais e sociais, né? Vamos ver, por exemplo, alguns lugares, minas de ouro do passado. Quando achava uma mina de ouro, muita gente mudava para lá, gerava um crescimento enorme, vegetativo. Acabava com tudo e ficava aquele espólio ali depois. Ambiental e outra. Quando se cresce a população de um lugar, você precisa de investimento em saúde, segurança, educação, infraestrutura, saneamento, asfalto, habitação, tudo rapidamente. Então o royalty é uma forma de tributar essa riqueza mineral de forma a dar conta dessa necessidade local, né? Então é direcionado. Quem recebe mais royalty de petróleo hoje? Rio de Janeiro, claro, Bahia, e São Paulo recebe um pouco também. Porque a gente tem no litoral de São Paulo exploração também de petróleo. Qual é a questão? Eles querem que essa distribuição não seja pela produção e sim pelo fundo de participação dos estados. Ou seja, esse é mais um saque que se faz do recurso público, levando para regiões que muitas vezes o gasto não é bem feito. E veja, a gente não se recusa a ajudar estados menos ricos. A gente vive numa federação e precisamos ajudar, sim, mas com critério, com parcimônia, que gere o real desenvolvimento do nosso país e uma distribuição de riqueza, né? Mas não da forma que é feito, com ineficiência, com gastos exagerados por algumas regiões que não se preocupam com a eficiência do gasto, e a gente paga a conta, começa a ficar pesado. Então é isso. A distribuição do royalty tem uma razão de ser dos estados produtores, para não gerar um passivo enorme, que é realmente a necessidade de investimento acentuado, de forma acelerada, em um local que precisa se desenvolver, porque gera uma migração geográfica, e também o fundo de participação dos estados tem que ser revisto. Não é justo. A cada 100 que é arrecadado para o fundo, falta para São Paulo, sendo que a gente tem mais de 20% da população e pagamos em dinheiro 38% desse fundo e recebemos 1% apenas. Muito bom. Vamos lá, Vitinho. Show de bola. O próximo já é aquele lá, né? As eleições já estão começando, as pré-eleições, né? O clima de eleição já está começando. Está tendo sabatina já dos presidenciáveis em contexto de pré-campanha. E aí o brasileiro já está sabendo que vai começar a vir aquele show de horror. A gente separou um trecho que eu acho que é o que representa melhor o nível das campanhas eleitorais no Brasil. Acho que deve ser 15 segundos que, assim, representa tudo. No micro e no macro. 9 segundos, olha só. Quero 10 mil votos para comprar uma Hornet e um Honda Civic. Mas o que der para fazer, nós iremos fazer. Efraim, 25780, com Fábio Sato, 23. Ele foi honesto como a gente não vê. Verdade. Infelizmente, a política é uma forma para muitos, de apropriação da questão pública, né? É uma questão que ele coloca que o Estado deve servir a ele e não a população. É uma visão muito pobre, muito medíocre do que é a política, né? A política é servir. Eu acho que é servir. Servir a população. A gente tem que estar preocupado muito mais com o que a gente pode fazer do que o que se pode fazer para nós. É triste isso, porque realmente muitos políticos querem apenas o que é bom para si, o que se ganha e não o que é bom para a população. A política está rasa. E também a população tem uma parte de culpa nisso, uma parcela de culpa. Porque em cada extrato da sociedade também existe essa preocupação, muitas vezes, não vou falar que é a maioria, porque não dá para mensurar, mas o que eu consigo ganhar aqui nessa situação? E isso é algo que a gente tem que mudar. Mudar para os nossos filhos.
A cada geração a sua responsabilidade. A nossa geração tem essa responsabilidade de deixar um país melhor para os nossos filhos, mas também filhos melhores para o nosso país. Muito bom. Então vamos lá, vamos contextualizar. Beleza, obrigado, pessoal. Uma audiência pública no Senado. E aí esse economista, Cobori, eu vi aqui, teve o Senado. Recente, dia 20/5. O economista Cobori é um cara que fez carreira no mercado financeiro e meio que talvez me lembra um pouco do Eduardo Moreira, né? Alguém que, conhecendo bastante o mercado financeiro, tem denunciado como que algumas coisas têm feito muito mal para o país. Inclusive uma visão heterodoxa sobre o serviço público, o tamanho do Estado, daquilo que a gente vê dos economistas de mercado financeiro. Ele toca muitos pontos sensíveis da discussão pública hoje em dia. Vamos lá. Técnicos, eu me lembro bem, nesse caso da Ambipar, os técnicos da CVM já tinham identificado isso. Por que esse negócio não foi em frente? Dois técnicos da Caixa Econômica que se recusaram a comprar os papéis do Banco Master foram afastados. Então, o serviço público no Brasil é muito capacitado. É muito competente, é muito técnico. Eu conheço vários deles porque alguns foram meus alunos. E eu sei que eles são capacitados, são técnicos, são agentes do Estado, representam o Estado, conseguem identificar essas coisas, mas por algum motivo esses negócios são abafados. E a gente só descobre depois que muita gente já perdeu dinheiro. Então, o Estado tem um papel muito importante. Só que, infelizmente, a gente está num modelo econômico, num sistema onde o poder econômico se traduz em poder político. Não é muito difícil a gente imaginar, porque os dois técnicos da Caixa Econômica Federal que recusaram a compra do papel do Banco Master foram afastados. Não é difícil a gente imaginar, porque os técnicos da CVM... Forte, né? Fala forte. Concorda ou sem corda? Concordo plenamente. Eu tenho muito orgulho de ser servidor público, muito orgulho mesmo. Sabe, conheço meus pares, a grande maioria, imensa maioria, pessoas qualificadas e bem intencionadas. Fazem o trabalho com zelo, fazem até mais, né? Eu sei que há um desânimo com o serviço público, mas não é culpa do servidor. O servidor muitas vezes faz milagre. Os enfermeiros fazem milagre nos hospitais, os médicos fazem milagre nos hospitais, os professores na escola. Qual a estrutura que tem? E todas as carreiras são assim. Porém, esse problema que ele traz, esse conluio entre poder político e poder econômico, deixando a sociedade em margem, isolando os técnicos e tomando as decisões aqui para interesses privados, interesses políticos, lícitos ou não, deixa a sociedade muito fragilizada. Muito fragilizada. O país é um país pobre, é um país desigual, é um país ineficiente, não é à toa. É porque as decisões não são as melhores, não são as técnicas. Quem manda, muitas vezes, são os políticos. Diferente de muitos países do mundo, que ninguém vai contra um parecer técnico, porque ele coloca o dele na reta e é penalizado por isso. Não, no Brasil parece que tudo pode se resolver pela política. A política pode tudo. Não é assim. Não deveria ser assim. A gente deveria realmente valorizar, né, respeitar quem foi contratado para proteger a sociedade. Os servidores públicos são isso. Eles servem a sociedade e estão lá para proteger a sociedade acima de interesses políticos, interesses econômicos, de grupos, de interesses que capturam o Estado a seus privilégios. É isso aí. Vou até... A saideira aqui agora não é react de vídeo, mas preparei aqui. Vou até pedir pro Bruno botar aquele editado, né? Para ficar os dois, para ficar bem dinâmico. Eu ia falar um em cima do outro, mas melhor não, né? Divide a tela. Melhor, divide a tela. A Marília Gabriela inventou aquele... trouxe pro Brasil aquele formatinho de falar assim, ó, uma cor, amarelo. Aqui, o pessoal, aquele final de entrevista, né? Tá bom. Bem legal. Pinga fogo. Aí o Vitor é a nossa Marília Gabriela, aqui Falei pra trazer a peruca, das associações. Você tinha... Vamos lá. Fiquei constrangido. Não, vamos lá. Fique. Aí é interessante, vocês viram esse tiro aí do
com o Igor Guimarães, que ele falou assim, um sonho de valsa. Muito bom. Será que tem tempo aí? Talvez aquela ideia do serviço público, que o Brasil ainda precisa está em estágio que ainda precisa de serviço público, né? Não sei se... Eu vou fazer esse passo para você, tá? Então vamos lá, Brunão, deixa dividido aí. E vou te pedir para, assim, falar uma palavra ou uma frase no máximo, você papum. Tá bom. Não pensar muito, não. Beleza. Um sonho. Mudar o país. Um medo. Que as coisas continuem como estão. Uma comida. Caseira. Um livro. Eu tô lendo, mas não terminei. Sapiens. Esse livro é muito bom. Esse livro foi o livro que eu mais gostei de ler na minha vida. Eu também. Muito bom, né? Um filme. O Homem que Mudou o Jogo. Agora eu quero parar para fazer uma pausa para brincar com isso aqui, que eu brinco com ele, né? Ele falou assim, poxa, eu tô sem tempo de ler um livro e parece estar sem tempo de ver um filme também. Aí, ele que viaja bastante, roda o estado inteiro e depois vai para Brasília, resolve e apaga incêndio pra gente. Aliás, obrigado por isso tudo. Aí eu fico perguntando assim, você sabe por que o Rodrigo só tem 2 filhos? Que não foi a 3ª vez em casa. Eu tô hoje, 13, hoje é sexta, 13 dias sem ir pra casa, sem ver meus filhos. Então vamos lá, papum de novo aqui, uma música. Uma música? Viva la vida. Um líder que você admira. Pensei em outra música agora, mas vamos nessa aí. Pode falar. Da Mercedes Sosa, Graças à la Vida também. Um líder que você admira. Um líder que eu admiro? Barack Obama. Um defeito. Um defeito? Tem bastante. Tem que escolher. Eu sempre respondo assim, pergunto pra minha mulher. Ela vai saber muito, coitada. Ela que aguenta as minhas ausências. Eu acho que é essa, as minhas ausências. Uma qualidade. Uma qualidade? Idealista. Um arrependimento. Eu tenho arrependimento de aproveitar pouco a vida, de trabalhar demais e as relações pessoais muitas vezes ficam menos aproveitadas do que poderiam. E é quando a gente olha para trás sente saudade. Importante registrar, a gente precisa de mais servidores públicos assim. Olha só que resposta bonita que ele acabou dando. Mais 3. Uma vitória importante. Reforma tributária. Um sonho para o Brasil. Que a gente seja o país do presente. E a última, um conselho aos jovens. Se envolvam com política. É importante, ela decide nossas vidas e pode transformar o nosso país. Antes do encerramento, você quer fazer aquele comentário ou pergunta, alguma coisa, Tatsu? Se quiser encaixar por corte. Pode tocar, vai lá. Vai falar. Rodrigo, essa questão do serviço público, o Brasil ainda é um país que demanda, né? A sua população demanda serviço público, né? Você vê dessa forma também? Eu acho que assim, Tatsu, cada caso é um caso, sabe? Tem coisas que não dá para delegar. O Estado, ele tem sim que prover serviços públicos de qualidade num país com tanta pobreza quanto o nosso. Se deixar a cada um por si, tubarão engole lambari. É isso, não sobra nada para quem não tem poder, não tem recurso, né? A gente não quer viver num país que só quem tem dinheiro tem dignidade. Não é isso. A gente precisa de mais, ainda mais num país com tanta pobreza. Ninguém pode negar isso. O maior pessoa que é contra o Estado não pode defender que é cada um por si. Tudo bem, a gente precisa de recursos para serviços públicos, especialmente segurança pública, que a gente vive num país que a gente não tem, né, qualidade de vida. E é tão bom quando a gente às vezes viaja para outro país e se sente à vontade, né, caminha à noite com tranquilidade pelo centro da cidade, com o celular, e aí vai. Vai dar certo? Se vai dar certo, a gente revitalizar o centro de São Paulo, você fala? Ter esse Brasil que a gente quer, assim, que vai ficar tranquilo, consegue ficar Claro que vai dar certo. Se a gente perder essa esperança, esse sonho, a gente vai lutar por quê?
Né? E assim, e tem que ver também, a segurança pública é fundamental, mas ela não pode ser tratada isoladamente, ela é também um problema social, né? Senão não vai ter muros altos, carros blindados que vai proteger a pouca população que tem algo, né? A gente é um problema social também, mas é um problema de segurança pública. Mas voltando, a gente precisa de serviço público. Agora tem coisa que o Estado não deveria se meter mesmo. A gente tem 140 e tantas empresas públicas no país. Eu acho que a empresa pública ela é necessária, muitas vezes, na hora de grandes investimentos. Porque tem coisas que o retorno demora. Como é que você vai construir uma usina hidrelétrica com investimento gigantesco e o retorno demora em 40 anos? Ou uma companhia de saneamento ou de energia elétrica, muita coisa foi feita por conta de recurso público. Hoje a gente acorda, acende a luz de casa e esquece que quem trouxe a iluminação para a porta da sua casa foi uma empresa pública. Chegou no momento que foi oportuno privatizar, tudo bem, reduzir gasto, acho que sim. Acho que cada caso é um caso. Tem coisa que o Estado faz melhor, tem coisa que a iniciativa privada faz melhor. Não é preto ou branco. Existe uma série de cores no meio do caminho que devem ser avaliadas, sabe? E eu acho que essa dualidade, né, esse maniqueísmo que se debate, não é se a iniciativa pública é melhor ou a iniciativa privada é melhor. As duas são boas, as duas conforme a sua perspectiva. Ao privado, o lucro. Essa é a máxima. A serviço público, vamos destinar a qualidade de vida, vamos destinar a redução, né, da desigualdade, da pobreza, e tem muito valor. Se a gente medir o público com a régua do privado, nunca vai ser bom, né? O serviço público nunca vai dar superávit, não é esse o objetivo do serviço público. Como também, se medir o privado com a regra do público de melhoria de IDH ou de diminuição da desigualdade, da dignidade para as pessoas, não vai ser isso que a iniciativa privada preza, que ela busca. Então está tudo bem, os dois podem conviver, mas claro, cada um olhando conforme a sua perspectiva, a sua eficiência no caso concreto. Perfeito. Muito legal. Então, indo para o encerramento, eu agradeço aqui os auditores fiscais Aurélio Grangeiro e Tatsu Sasaki. Obrigado. E vou agradecer para você e passando a palavra já para você se despedir do pessoal, te convido a olhar ali no olho do... O dele é aquele que está com essa placa, aproximar o microfone ali, não é? Isso. Então, olhar no olho do cidadão. É isso, ó. Você pode dar sua mensagem e a gente agradece que você está aqui. E para quem quiser saber, quem gostou dessa conversa e quer conhecer mais o seu trabalho, como que faz para achar? Fica à vontade para dizer isso tudo. Legal, obrigado. Eu estou nas redes sociais, meu Instagram é @RodrigoEspada com S mudo _. Nós temos o SP que Cuida, que é esse movimento que você pode assinar uma abaixo-assinada para as entidades terem a manutenção dos seus recursos, entidades de assistência social, spquecuida.com.br, né? Tem meu Facebook, que dá para achar facilmente. Tem também um portal sobre reforma tributária que a gente debateu bastante aqui, quem quiser, chama Meu Imposto Claro, para você saber sobre as mudanças da reforma tributária ou questões que impactam a vida de todos nós. Para encerrar, Vitor, eu quero dizer aqui, agradecer a você, ao Aurélio, ao Tatsu, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse espaço de diálogo qualificado, né, falando com o nosso ouvinte aí, e quero crer, né, trazendo esperança. Eu acho que esse é o nosso desafio, trazer esperança para o país. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão desiludidas, especialmente por conta da política. O que a gente está vendo no país hoje é desanimador mesmo, é frustrante. Mas a gente não pode, por isso, né, não querer participar da política. Aquela máxima que política não se discute, só privilegia quem quer ficar na política. Não é isso. A gente precisa de renovação política. A gente precisa colocar bons quadros. Sabe, esse negócio de voto de protesto, vou pôr qualquer um lá,
Isso está indo contra você, está piorando a nossa política, né? A gente já teve um período aí de 12 anos de voto de protesto que só piorou o nosso Congresso Nacional, só piorou as decisões políticas. Hoje vale tudo em nome de uma narrativa. Não é isso, não é esse o país que a gente quer, que a gente merece. Sabe, eu acredito na política, de verdade. Acredito na política. A política é a melhor forma, melhor instrumento de transformação da realidade social. Mas a boa política, não a política de briga. Porque num ambiente de briga, de discórdia, não se constrói nada. Só se constrói inimigos. E não é isso que a gente quer, um país de irmão não falar com irmão, de marido não falar com a mulher, porque a política distanciou, né, nessa polarização. É a política boa, de construir solução, de diálogo, onde os caminhos se encontram, né, de entender o diferente, a tolerância, a pluralidade, né, a construção de um país socialmente justo, inclusivo e crescente, né? A iniciativa privada é importante, gerar emprego, renda, é tudo, não é um ou outro. Não é isso. É um país onde caiba todo mundo e a gente consiga, né, dialogar, construir soluções que sejam eficazes. É essa política que eu acredito. E eu acredito mesmo. Senão não entraria nessa. É uma política ampla, plural, né, crescente, que nos orgulhe. Faça de novo a gente acreditar que o país é um país do futuro, porque nem isso a gente acredita mais. Já acreditamos que o país era um país do futuro. Hoje está todo mundo desiludido, né? Então é construir um país com mais renda, mais emprego, mais riqueza, mas também uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Não é excludente. Muito bom. Eu queria, para a gente finalizar aqui, antes de passar a palavra para você finalizar, eu queria fazer um agradecimento público aqui ao Tatsu. Tatsu, quem está cuidando do dia a dia do que conta, é quem aprova a pauta, é quem está olhando. A gente tem muita coisa para fazer e eu queria te agradecer por toda essa força que você está dando, Tatsu. Então, eu queria um episódio para fazer isso e você é um amigo que eu ganhei. Você, te agradecer também por toda a parceria no que conta, na Fresp, em todo lugar. Eu te admiro muito. Obrigado por a gente estar seguindo junto. E em relação... Estamos muito juntos. Em relação ao Rodrigo, eu anotei em uma das suas falas, você falou orgulho de ser servidor público, aspas para você. Cara, nós passamos aqui, a gente passa algum tempo junto, hoje nós passamos aqui 2 horas. O seu preparo é incrível. Obrigado. O seu preparo é incrível. Você tem orgulho de ser servidor público, eu te falo que eu tenho orgulho de pertencer à mesma categoria que você. Obrigado. Poder falar que sou auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, que você compõe o quadro também. Parabéns mesmo. Tava brincando aqui com o Vitor aqui em off aqui, que eu ficaria fazendo isso aqui hoje o dia inteiro. De tão bom que é ouvir você falar. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito boa sorte na sua jornada e obrigado pelo trabalho também. Obrigado. Tá? Vamos seguir juntos. Eu tenho muito feliz de estar aqui também. Estou à disposição para voltar quantas vezes vocês gostariam. Bom, agenda semana que vem, né? Tá, vamos lá. Ó, é isso mesmo, o Rodrigo, interessante que você falou. Ele realmente está levando o nome da categoria para outros cantos. Parabéns pelo seu trabalho mesmo. Antes, eu me apresentar como auditor fiscal. Agora tem um complemento, né? Porque você fala, sou auditor fiscal. Ah, tá lá com os padres? Tô lá com os padres. Então já virou, auditor fiscal, sou auditor fiscal? Sim, tô lá com os padres. É isso. Obrigado. Obrigado. E você? Obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou, você gostou, você achou que tem um monte de coisa interessante, então vai lá no nosso Instagram ou no nosso TikTok, vai lá vendo os cortes, cada pauta, cada tese ali defendida que você achar que alguém tem que ouvir, marca aquela pessoa, vai mandando, ajuda a gente, valendo um carnê de imposto para você adicional, marca a gente, ajuda a gente lá. Claro que eu estou brincando, porque são 4 auditores fiscais aqui falando, mas é isso, ajuda a gente a chegar no maior número de pessoas. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente e até a próxima.